Bom, Nutri, as toxicidades elas são comuns em diferentes tratamentos antineoplásicos. A neutropenia é uma dessas toxicidades, às vezes esperada e muitas vezes não. É muito importante que a gente, nutricionista, que atende pacientes oncológicos, muitas vezes neutropênicos ou que são mais suscetíveis à imunossupressão, a gente possa fazer um manejo nutricional adequado dessas toxicidades, que a gente possa fazer prescrições nutricionais adequadas, levando em consideração a individualidade do nosso paciente, bem como tenhamos estratégias e condutas nutricionais com embasamento científico. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como manter o estado nutricional saudável do paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é neutropenia no paciente oncológico. Dieta para neutropênico, dieta para imunossuprimido, dieta com cozidos, dieta com baixo teor de micro-organismos, entre outras denominações. Normalmente, essa dieta é prescrita por muitas instituições e profissionais quando o paciente ele é caracterizado com uma neutropenia, principalmente uma neutropenia grave. Isso porque essa dieta ela tem como objetivo nessa situação minimizar os riscos de possíveis infecções, já que esse paciente está mais suscetível a isso. Mas será mesmo que a dieta para neutropênico, entre outras denominações, será mesmo que essa dieta ela é eficaz e ela é necessária em casos de neutropenia? Bom, Nutri, antes de eu te contar se é ou não, se devemos prescrever ou não, eu acho importante nós falarmos um pouquinho sobre o que é neutropenia, para que dessa forma a gente possa falar um pouquinho melhor sobre essa dieta nessas situações, as suas características e também as suas evidências científicas. Bom, o tratamento quimioterápico, não somente o tratamento quimioterápico, mas principalmente, até porque 50% aí, aproximadamente dos pacientes em tratamento quimioterápico apresentam neutropenia. Então, a grande parte dos medicamentos quimioterápicos, eles acabam comprometendo o sistema hematopoiético, ou seja, impactando na quantidade de células, de glóbulos brancos, Então, causando aí uma leucopenia e principalmente uma neutropenia, que é quando existe a diminuição dos neutrófilos. E normalmente o paciente ele é considerado com neutropenia grave quando esses neutrófilos eles ficam abaixo de 500. Os neutrófilos fazem parte do nosso sistema imunológico inato e eles são responsáveis principalmente por combater, nos proteger de micro-organismos, principalmente bactérias, fungos, por exemplo. Então os pacientes com neutropenia grave têm maior chance, maior risco de acabarem desenvolvendo uma infecção grave, uma sepse. Por isso que esses pacientes eles necessitam de uma atenção grande e especial por conta disso. Além da quimioterapia, outros fatores podem acabar influenciando na neutropenia, como por exemplo, cânceres hematológicos, tratamento para transplante de células tronco-hematopoiéticas, por conta do uso de quimioterapias em altas doses e também por conta do uso de radioterapia. Além disso, a radioterapia, quando nas regiões, por exemplo, de tórax, região da perna, dos ossos, do abdômen, pode também levar a essa neutropenia. Pensando no transplante de células tronco-hematopoiéticas, como eu comentei, existe uma fase do tratamento que se chama fase de condicionamento, que nessa fase é utilizada quimioterapias de alta dosagem, muitas vezes associadas também à radioterapia, que tem como objetivo a imunossupressão, justamente para posteriormente ter a infusão ali das células hematopoiéticas. Então, isso é desejado até, É claro que é necessário ainda ter cuidado com esse paciente, mas isso é desejado. Agora, existem situações onde nós precisamos nos atentar, e nós como nutricionistas que atendem ali os pacientes oncológicos, precisamos estar atentos para evitar, estimular a imunidade do nosso paciente, a fim de evitar justamente
a leucopenia, a neutropenia, para que esse paciente não tenha o seu protocolo de tratamento interrompido. Né? Em casos, por exemplo, de tumores sólidos, né, onde o paciente recebe ali a infusão de quimioterapia, na primeira semana logo após essa infusão, é normal que se tenha uma queda ali dos leucócitos, né, de maneira geral. Mas depois de uma semana, 10 dias, isso tende a se normalizar. O grande problema é quando isso não se normaliza e o paciente ele fica imunossuprimido. Então é muito importante que a gente visa, através das nossas estratégias nutricionais com o paciente oncológico, evitar, né, essa imunossupressão, estimular o sistema imunológico do nosso paciente, porque senão, além do tratamento quimioterápico interrompido, suspenso por um período, o médico realmente pode interromper o tratamento, ou seja, esse paciente ele não se torna capaz de dar continuidade àquele protocolo prescrito, ou até mesmo se faz necessário a mudança da dosagem, então esse paciente passa a receber menos quimioterapia do que foi prescrito inicialmente para o seu tipo de câncer, né? Então, isso acaba afetando, sim, o desfecho clínico, visto de que o paciente ele não vai estar recebendo, muitas vezes, uma quimioterapia, um protocolo de quimioterapia de primeira linha, né, que seria mais indicado para o caso dele, ou nas dosagens adequadas. Então, isso acaba tendo impacto, sim, no desfecho clínico do paciente. A neutropenia, ela não tem sinais e sintomas muito claros, né, que a gente possa ali olhar para o paciente e dizer, ele tá assim porque ele tá neutropênico, né? Então, na verdade, o paciente ele descobre que está neutropênico a partir de alguma infecção no meio do caminho ou a partir dos exames bioquímicos que ele faz ao longo do tratamento. Justamente por ser um efeito colateral comum do tratamento quimioterápico, a neutropenia, os médicos eles já solicitam de praxe exames bioquímicos de tempos em tempos, normalmente alguns dias antes da infusão da quimioterapia, para ver como estão as taxas, né, do nosso paciente e para ver se o paciente ele tem condições clínicas de dar continuidade ao tratamento, ou seja, de receber aquela quimioterapia. Então, é através desses exames que tanto o paciente como o resto da equipe multidisciplinar, né, e do próprio médico fica sabendo se o paciente está ou não neutropênico. Contudo, existem algumas situações clínicas que podem despertar ali a dúvida se esse paciente está neutropênico ou não, para que o médico possa fazer a investigação adequada. Então, por exemplo, dores abdominais, diarreia, febre, dor de garganta, mucosite, úlceras na boca, entre outros sinais ali de imunidade baixa, né, de possíveis infecções, faz então com que o médico ele acabe investigando melhor esse quadro. Até porque isso se faz importante, porque dependendo da idade do paciente, se é um paciente muito jovem ou já idoso, ou até dependendo, né, do tipo do câncer, do tipo do protocolo de tratamento empregado naquele paciente, uma infecção muitas vezes leve pode rapidamente se tornar uma infecção grave. Então é muito importante, né, esse acompanhamento realmente de perto do paciente oncológico. O paciente com perda de peso grave ou o paciente desnutrido ou com diagnóstico de caquexia, ele acaba sendo mais suscetível à neutropenia por conta de estar mais suscetível ao aumento ali de toxicidades e do grau das toxicidades provenientes pelo tratamento antineoplásico. Isso acontece porque as quimioterapias elas são calculadas de acordo com a área de superfície corporal do paciente e não de acordo com a quantidade de massa livre de gordura existente no paciente. E hoje nós sabemos que a massa magra ela está relacionada à farmacocinética das drogas quimioterápicas. E impactando, né, na sua distribuição, no seu metabolismo e inclusive na sua excreção. Então, quando, por exemplo, né, um paciente muitas vezes ele tem um IMC igual ao outro, só que a composição dessas duas pessoas, a composição corporal é completamente diferente. Então, muitas vezes, essa quimioterapia é calculada de acordo com esse IMC, com essa área de superfície corporal, só que um paciente apresenta muito mais toxicidade do que o outro. E os estudos mais atuais relacionam isso justamente a essa ação,
da massa magra na farmacocinética das drogas quimioterápicas. Então, os pacientes que acabam perdendo mais massa muscular durante o tratamento oncológico, eles têm mais risco de desenvolverem toxicidades e toxicidades nos seus níveis mais elevados. Então, a neutropenia, ela acaba sendo uma toxicidade, um efeito colateral do tratamento quimioterápico, então esses pacientes acabam ficando mais suscetíveis. Além disso, a desnutrição energético-proteica, ela acaba impactando na síntese de leucócitos, né? Para a produção de células no nosso organismo, é muito importante que a gente tenha ali, de maneira suficiente, tanto os macro como os micronutrientes. E durante o tratamento antineoplásico, a baixa ingestão alimentar, seja por conta de efeitos colaterais ocasionados pelo tratamento, seja por conta da anorexia secundária ao tumor, acabam impactando na ingestão adequada desses nutrientes que são necessários para uma homeostase imunológica. Além disso, a própria inflamação ocasionada pelo próprio tumor, pela própria doença, também impacta na homeostase imunológica, podendo interferir ali numa leucopenia, até numa neutropenia. Então, devido a esse quadro, muitas instituições e muitos profissionais acabam orientando, acabam prescrevendo a dieta para neutropênico. Contudo, por mais que essa orientação já aconteça há mais de 30 anos nessas diferentes instituições, né, não há uma comprovação científica de que realmente ela seja eficaz e que ela seja necessária para essa fase que o paciente oncológico está passando. Os estudos relacionados à dieta para neutropênico demonstram que não há um consenso entre as instituições que orientam essa dieta. Ou seja, estudos que compararam diferentes instituições que aplicavam a dieta para neutropênico, eles visualizaram que cada instituição fazia da sua própria maneira. Então, acabava restringindo alguns alimentos, a outra instituição não restringia os mesmos alimentos. Então, na verdade, não há um consenso. E cada um acaba adotando o seu próprio parâmetro ali de orientação. Normalmente, né, quais são os alimentos que normalmente são restringidos nessa dieta? Os vegetais e as frutas cruas, as carnes e ovos mal cozidos, leites e derivados do leite sem pasteurização, e também ervas secas, as oleaginosas e as frutas secas, né, por conta do risco aumentado ali de uma possível infecção, de não se ter um controle biológico desses alimentos. Além disso, não há evidências de estudos científicos clínicos randomizados com adultos, com crianças, com diferentes tipos de neoplasia, que demonstram realmente a eficácia dessa dieta. A maior parte dos estudos são heterogêneos e são contraditórios nos seus resultados e também nos seus meios, ou seja, nas orientações que as instituições empregaram. Hoje, o que os estudos sugerem como a linha mais moderna e atualizada da nutrição é que se substitua essa orientação para dieta para neutropênico, para imunossuprimido, por orientações educativas eficazes sobre segurança alimentar, ou seja, por boas práticas de manipulação e de armazenamento de alimentos. Outro ponto importante, Nutri, que a gente deve levar em consideração é que essa dieta para neutropênico, ela acaba sendo uma dieta muito monótona e ela é muito restritiva, né? Então, o paciente oncológico, muitas vezes, ele já está com uma ingestão alimentar reduzida por conta do próprio comportamento tumoral, bem como também por conta dos efeitos colaterais provenientes da terapia antineoplásica. Então, esse paciente ele já se encontra debilitado, ele já se encontra muitas vezes com efeitos colaterais como náuseas, enjoos, digeusia, xerostomia, e ele acaba tendo preferência justamente por esses alimentos mais frescos, né, mais in natura. Então, na minha prática clínica, né, quando eu trabalhava numa instituição que seguia esse tipo de dieta, o que eu observava? Uma ingestão alimentar ainda mais reduzida
desses pacientes. Então, eles até toleravam por um período essa nova dieta, essa nova prescrição, quando eles estavam em quadro de neutropenia. Mas depois de uma semana, às vezes nem isso, eles já não aguentavam mais, porque realmente é uma dieta muito monótona e muito restrita, muito desestimulante, essa é a palavra. Então, as frutas sempre cozidas, as frutas sempre na forma de purê, as verduras, né, e os legumes sempre cozidos, né? Então, iogurtes muitas vezes, né, eles não poderiam consumir, a não ser que fosse uma versão pasteurizada. Então, às vezes a instituição também não tinha essa opção. Temperos secos, então, no caso, né, na área de produção, né, na cozinha, eles não podiam utilizar as ervas para agregar mais sabor, a não ser as ervas ali que fossem frescas, mas também tem essa questão, não é toda instituição que tem ervas frescas, né? Então, isso acabava impactando muito a ingestão alimentar desses pacientes e agravando, né, o quadro ali de perda de peso, perda de massa muscular. Então, essa dieta, na minha prática clínica, eu consegui relacioná-la a um pior estado nutricional, né? Uma dieta que leva a um pior estado nutricional do paciente, por mais que a gente suplemente, por mais que a gente acrescente módulos, porque nós precisamos também levar em consideração que a ingestão alimentar, ela não é somente uma matemática. Você diz para o paciente o que ele precisa comer e ele vai comer porque ele sabe que aquilo é importante. Muitas vezes ele sabe sim que é importante, ele sabe que por mais que não esteja gostoso, não seja o que ele gostaria, ele precisa comer. Só que vários fatores impactam a sua ingestão alimentar. Tem a questão emocional, tem a questão sim afetiva que o alimento traz, tem a questão de muitas vezes esses pacientes estarem internados se for uma neutropenia grave. Então tem a questão ali emocional de estar num hospital. Tem a questão também dos efeitos colaterais da anorexia secundária ao próprio tumor. Então, o paciente ele já está inapetente. Então, realmente é muito desafiante fazer esse paciente comer aquilo que ele precisa. Então, quando a gente acaba reduzindo ainda as opções, isso sim tem um impacto na ingestão e, consequentemente, no seu estado nutricional. Então, o Nutri é muito importante que a gente ofereça para o nosso paciente uma dieta mais liberal, né? Uma dieta com mais opções, uma dieta mais atrativa, levando em consideração, claro, a individualidade do paciente, mas não só a individualidade relacionada à doença, mas até mesmo a sua individualidade comportamental, como ele enxerga o alimento, as suas preferências alimentares. E é claro que para isso nós vamos precisar fazer um trabalho não só com o paciente e com seus cuidadores, que eu já vou comentar sobre isso, mas com a própria equipe de nutrição, né, a equipe ali da área da produção, porque é muito importante que a gente zele pela segurança alimentar desse paciente, né, então é necessário sim ter instituído as boas práticas na instituição que a gente trabalha e que haja realmente uma fiscalização em cima disso, porque muitas vezes o manual de boas práticas e o treinamento ele até existe, mas a continuidade desse tratamento, a continuidade, né, desse treinamento e a fiscalização muitas vezes no dia a dia acaba passando despercebido, né? Acaba sendo negligenciado, então é muito importante que a gente faça esse trabalho educativo com a equipe de produção, bem como todos os funcionários da cozinha, mas principalmente que a gente converse com a equipe médica e com a equipe multidisciplinar, levando as evidências científicas e desmistificando o uso da dieta pré-neutropênico para os pacientes com neutropenia. Por quê? Normalmente quem prescreve a dieta é o médico e muitas vezes essas dietas elas existem por conta de solicitações da equipe multidisciplinar e da equipe médica. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho de educação também com os outros profissionais, para que eles cheguem às suas próprias conclusões, para que eles possam também participar desse processo de mudança, e aí sim a instituição aos poucos vai caminhando para uma dieta realmente mais liberal, mesmo quando o paciente se encontra neutropênico. Eu tenho uma situação, uma vivência minha bem interessante para compartilhar com vocês. Nessa instituição
que eu trabalhava, que existia essa dieta para neutropênico, né? Se eu não me engano, o nome era dieta com cozidos. Quando eu cheguei, né, na instituição, então existia essa dieta, e aí foi muito bacana porque enquanto eu estive na instituição, eu participei de um movimento da própria equipe de nutrição clínica, e isso eu achei mais fantástico, muito legal. Então, para vocês perceberem como, mesmo a gente sendo nutricionista da área hospitalar, a nutricionista da clínica, é possível a gente sim verificar os pontos que podem ser melhorados e levar isso para discussão, não só com a equipe de nutrição, mas com a equipe multidisciplinar de cuidado. E assim, por mais que isso demore, vai ter um efeito positivo. Então eu participei desse movimento no qual as nutricionistas, né, da oncologia, elas começaram a pesquisar mais sobre o assunto e montaram aulas relacionadas ao uso da dieta para imunossuprimido para os pacientes neutropênicos. E foi muito legal porque um dia, então, eles conseguiram, né, as nutricionistas, e eu participei dessa reunião, foi incrível, elas conseguiram marcar essa reunião com toda a equipe multidisciplinar e com os médicos oncologistas, né, então é a equipe relacionada ao cuidado do paciente oncológico daquela instituição, daquele hospital, e elas deram uma palestra, né, e depois abriram para uma roda de conversa, e a partir daquele dia já se teve um movimento gradual de mudança dentro daquela instituição, e hoje não existe mais essa dieta nessa instituição. Então foi algo a longo prazo, né? Até porque desta reunião surgiram muitas pautas para serem estudadas e também aplicadas, né, a pedido da equipe médica. Então tudo bem, né? Então se essa dieta não é eficaz, mas vocês conseguem garantir que esse paciente vai receber uma alimentação adequada, livre ali de micro-organismos, né, segura. Então tudo isso precisou ser revisado junto com a equipe de nutrição de produção, né? E foi incrível o trabalho, porque a equipe da clínica junto com a equipe da produção se uniram em pró desse movimento numa instituição grande que eu trabalhava e alcançou os pacientes. Então foi um movimento muito bacana de se ver. Então isso é até um incentivo, né, para que a gente não fique estagnada. Ai, mas é assim onde eu trabalho. Ai, mas não tem o que fazer. Ah, os médicos que prescrevem. Gente, se eles não vêm até nós, a gente vai até eles. E se a gente tem o conhecimento, a gente leva para discussão. Talvez demore, mas vai acontecer. É muito importante que a gente ganhe a confiança da equipe multidisciplinar e dos oncologistas e que a gente, claro, todas as nossas orientações sejam baseadas em evidência científica. Além disso, pensando, né, nos pacientes e nos cuidadores, é muito importante também que a gente oriente, né? Porque quando eles saírem do hospital, eles vão voltar para casa, ou muitas vezes a gente atende em consultório, em ambulatório. Então é muito importante que a gente elabore materiais, né? Folders, panfletos, faça rodas de conversa, dinâmicas, né? Aquilo além da prescrição do plano alimentar, sabe? Daquelas orientações escritas depois do plano alimentar. Realmente tem ali um movimento de educação nutricional para essas pessoas, para que elas entendam, né, a importância de se fazer e como elas podem fazer. E aí você pode estar se perguntando, né, dependendo da sua realidade, do local que você trabalha, Aline, mas tem pacientes que é nítido que a gente não vai conseguir assegurar realmente uma boa prática na casa dessa pessoa. Tem pessoas que não têm saneamento básico, né? Então é claro que isso você vai pegar essas minhas dicas e transformar essas minhas dicas para a tua realidade, né? Então tem coisas que você vai conseguir flexibilizar, tem outras que não. Então é muito importante a individualização do cuidado, né? Mas que você entenda que essa dieta ela não é eficaz quando comparada a uma dieta que leva em consideração as boas práticas de higienização e armazenamento. As duas, elas acabam tendo ali o mesmo grau de eficácia, digamos assim, né? A FDA, entre outras diretrizes, recomendam sim as boas práticas no lugar da dieta para imunossuprimido, porque nos estudos não demonstraram realmente uma eficácia dessa dieta. Então é importante que você saiba isso para não ficar orientando sem embasamento, mas se você perceber
que esse movimento ele não pode ser realizado com o seu paciente devido às suas condições, enfim, aí tudo bem, é algo para você individualizar. Mas você pode adaptar de acordo com a tua realidade e nutre se você vê que teu paciente e que os cuidadores, os familiares têm condições sim de seguirem essas orientações. Então, oriente de maneira adequada, elabore esses materiais, crie essas rodas de conversa, essa conscientização, para que você possa estar melhorando não só colocando algo baseado em evidência, mas melhorando a ingestão alimentar daquele paciente, flexibilizando os alimentos para que ele possa ter ali uma maior qualidade de vida, um bom estado nutricional, um estado nutricional saudável com a ingestão adequada de macro e micronutrientes, lembrando que muitas vezes as frutas, verduras e legumes que são excluídas dessa dieta para neutropênico é justamente os alimentos ricos em fibra, em vitaminas e minerais e fitoquímicos, né? E que você perde uma parcela disso no cozimento, ainda mais dependendo da forma de cozimento, né? Então é muito importante que a gente leve isso também em consideração para que o nosso paciente esteja realmente com um estado nutricional saudável, né? E que a gente possa fazer ali um manejo dos efeitos colaterais desse paciente. Agora, pensando, né, em como então a alimentação ela vai influenciar de maneira positiva na modulação da imunidade, favorecendo ali um aumento e a manutenção da imunidade do nosso paciente oncológico. Então, o primeiro ponto, Nutri, é você ter em mente que você precisa manter o estado nutricional do seu paciente. Então, você precisa utilizar estratégias nutricionais e elaborar um plano alimentar que seja condizente para o ganho de peso ou para a manutenção desse peso, principalmente no que se refere a ganho de massa muscular e manutenção de massa muscular. Então, esses dois pontos são principais: estado nutricional adequado e até mesmo ganho de massa muscular, pensando em imunidade. Além disso, é muito importante que a gente leve em consideração a saúde intestinal. Como está o microbioma do nosso paciente, né? É necessário fazer a modulação intestinal desse paciente, né? Porque o intestino íntegro, ele contribui para a homeostase, né? O intestino disbiótico, ele favorece um sistema imunológico exacerbado e ineficiente. Então, quando a gente pensa em modulação intestinal, né, de paciente oncológico, tem vídeo meu falando sobre isso aqui nos meus canais, né? Você pode até acessar depois, mas falando sobre modulação intestinal para o paciente oncológico, é importante, ainda mais neutropênico, né? Se ele estiver neutropênico, é importante que a gente leve em consideração, então, a característica dos probióticos que nós vamos utilizar para essa modulação intestinal. Porque o que acontece? Apesar de baixas evidências, né, de um baixo risco que isso aconteça, um dos grandes medos relacionados à prescrição de probióticos, né, que são micro-organismos vivos, para os pacientes neutropênicos, é justamente que esses micro-organismos, né, as bactérias, elas acabem não só agindo ali no intestino, mas tendo uma translocação bacteriana, e como esse paciente apresenta uma permeabilidade intestinal e também está neutropênico, tem ali uma sepse, uma infecção grave, e esse paciente também possa desenvolver sepse. Então, o que hoje nós podemos fazer em relação a isso? O primeiro ponto é a gente observar como que está a imunidade do nosso paciente, realmente se ele está numa neutropenia grave ou não, se ele apenas está com uma queda dos leucócitos, e isso faz toda a diferença. Agora, se o nosso paciente ele se encontra numa neutropenia grave, o que você pode estar indicando? Os paraprobióticos, que são fragmentos mortos das bactérias, dos micro-organismos, ou seja, esses fragmentos mortos, eles não têm a capacidade de se fixar, de se proliferar no intestino, e muito menos de causar uma translocação bacteriana, mas eles modulam a resposta inflamatória e também modulam o sistema imunológico do paciente, a partir também da produção de mucinas e tudo mais. Então, é uma alternativa para nós utilizarmos com os nossos pacientes que se encontram em neutropenia grave. Além disso, é muito importante que a gente faça a prescrição
de uma alimentação que seja adequada para a individualidade do nosso paciente, ou seja, o tipo do tumor, o comportamento tumoral, né? Então, o subtipo desse tumor, o estadiamento do tumor, qual é o protocolo antineoplásico empregado, quais são os efeitos colaterais apresentados pelo paciente, comportamento alimentar, preferências alimentares, estado nutricional atual. Então, a gente vai montar um plano alimentar realmente individualizado para esse paciente, mas é importante termos em mente que, apesar de elaborarmos um plano individualizado, a base desse plano alimentar ou das nossas orientações devem caminhar sempre para uma alimentação, para uma dieta com característica anti-inflamatória. E também os estudos demonstram que, além de uma dieta com essa característica anti-inflamatória, a dieta mediterrânea ela pode servir para nós como um parâmetro de dieta anti-inflamatória e de uma dieta que traria maiores benefícios para manutenção e também para recuperação da imunidade, bem como para um bom estado nutricional do nosso paciente. E eu queria compartilhar com você como que eu, na minha prática clínica, faço para manter a imunidade do meu paciente ou estimular quando for necessário. Então, como eu comentei, eu priorizo uma dieta com uma característica anti-inflamatória, né? Além disso, é importante, eu julgo importante, eu faço isso, que é a distribuição de todos os macronutrientes em todas as refeições, inclusive nos lanches intermediários, carboidrato, proteína, lipídio, distribuídos ao longo do dia em todas as refeições. Um outro ponto importante é o aumento, né, na ingestão alimentar ali de hortifrutis, né, e principalmente os alimentos, fontes, por exemplo, de vitaminas do complexo B, principalmente B12, B9 e B6, a vitamina C, magnésio, selênio, vitamina D para a imunidade é muito importante, a gente tem que fazer sempre essa dosagem, né? Na verdade, averiguar como que está a vitamina D do nosso paciente para investigarmos como está essa dosagem, para que, se for necessário, haja ali a suplementação, seja feita a suplementação da vitamina D. É importante também, eu costumo utilizar imunomoduladores como arginina, ômega 3, nucleotídeos. Ômega 3 eu costumo utilizar na maior parte dos casos. Esse blend aí de imunomoduladores eu utilizo em casos específicos, no qual outras estratégias elas não deram certo, então eu acabo prescrevendo um suplemento hiperproteico com a adição de nucleotídeos para os meus pacientes, principalmente na semana que antecede a infusão da quimioterapia, ali uns 7 dias antes da quimioterapia, para justamente fazer a modulação da imunidade, para que os exames estejam bons e o paciente consiga, né, receber a quimioterapia como ela tinha sido prescrita. A utilização também, né, de fitoquímicos que acabam, né, modulando ali a resposta imunológica, a resposta inflamatória, também eu acabo utilizando, como por exemplo a curcumina, a quercetina, mas sempre a partir de fontes alimentares. E também eu faço a modulação intestinal quando eu vejo a necessidade, né? Ou seja, além de arrumar a base da alimentação, que é muito importante para melhorar a saúde intestinal, eu acabo prescrevendo probióticos, né, ou paraprobióticos para os meus pacientes, para que dessa forma a gente tenha melhores resultados aí pensando em imunidade, além também da adição de fibras prebióticas. Além disso, Nutri, pensando então numa alimentação que favorece a imunidade, é importante, aí puxando para o início desse vídeo, que seria a dieta para neutropênico, né, é interessante porque justamente uma alimentação que contém mais vitaminas e minerais que estão envolvidos no metabolismo ali, na produção de células, de glóbulos brancos, né, que são responsáveis pela homeostase da imunidade, fitoquímicos relacionados também à modulação imunológica, né? Grande parte se encontra e está em maior concentração, fica mais preservado em hortifrutis
crus, né, frescos, in natura. Então, quando você pega uma dieta para neutropênico, isso também acaba comprometendo a ingestão, né, adequada desses micronutrientes e desses fitoquímicos. Bom, Nutri, as toxicidades, elas são comuns em diferentes tratamentos antineoplásicos. A neutropenia é uma dessas toxicidades, às vezes esperada e muitas vezes não. É muito importante que a gente, nutricionista, que atende pacientes oncológicos, muitas vezes neutropênicos ou que são mais suscetíveis à imunossupressão, a gente possa fazer um manejo nutricional adequado dessas toxicidades, que a gente possa fazer prescrições nutricionais adequadas, levando em consideração a individualidade do nosso paciente, bem como tenhamos estratégias e condutas nutricionais com embasamento científico. Então eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que você tenha gostado desse conteúdo, que eu tenha desmistificado um pouquinho para você o uso, né, a prescrição da dieta para neutropênico. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder para você e a gente bater um papo maior e melhor sobre esse tema, tá bom? Então, se você gostou, fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página e comigo você não fica de mãos atadas. Até a próxima!